Pessoal, estamos colocando o ensinamento da Shirley Telles, onde ela vai tratar da nossa missão de sermos evangelizadores. O Evangelho de Marcos, o último capítulo de Marcos, quando Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, estava ensinando os seus apóstolos, ele dá uma missão, que é: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Todo aquele que crer e for batizado será salvo, e aquele que não crer será condenado. O que nos mostra uma importância grandíssima de sermos evangelizadores, é a nossa missão na Terra. E esse ensinamento da Shirley Telles vai falar de sermos evangelizadores. E eu gostaria aqui de deixar um testemunho para vocês de uma situação onde a gente passou. Estávamos eu, a Shirley Telles e a Rosana e mais duas outras nossas colegas do grupo de oração. Nós estávamos num encontro fora e precisávamos voltar para Maringá. Quando tínhamos a passagem para São Paulo, de São Paulo, Maringá. Quando nós chegamos em São Paulo, nós já tínhamos perdido o nosso ônibus. E aí nos disseram assim: só amanhã vocês podem voltar. E aí nós conversando, o que nós vamos fazer? Vamos para um hotel? O que nós vamos fazer? E a Shirley falou assim: nós vamos evangelizar, é a nossa missão. Nós fizemos o seguinte: passamos a noite inteira na rodoviária de São Paulo, a Rosana e mais uma ajoelhada rezando, e nós evangelizando todos que passavam naquela rodoviária. Foi uma grande experiência de evangelização para mim. Você precisa evangelizar. Aonde você estiver, em qualquer momento, em qualquer situação, você pode ser um instrumento de Jesus, evangelizando as pessoas para que elas aceitem Jesus e elas possam ser salvas, como diz o Evangelho para nós. Não podiam haver cristãos, os cristãos eram perseguidos. Então eles faziam o seguinte: eles pegavam uma Bíblia, tiravam as folhas e davam uma folha para cada pessoa. Para a pessoa ficar com aquela página da Bíblia lá e ela guardava, porque eles não podiam achar Bíblias, né? Quando acabou o comunismo, os missionários correram para essa cidade, para esse país, correram. E estava um deles, o testemunho de um deles, ou dela, não sei, não me lembro mais. O testemunho era que estava pregando a palavra de Deus, estava com a sua Bíblia na mão, e aparece um homem, velhinho já, de chinelo de dedo, uma pessoa extremamente simples, aparentava ser uma pessoa muito pobre. E essa pessoa começou a chorar. Pegou a Bíblia na mão, antes de pegar a Bíblia, foi lá, pegou a sua página plastificada, já havia decorado aquela página, pegou a Bíblia na mão, começou a chorar e disse: eu sempre quis saber o que dizia a próxima página. Eu fiquei extremamente comovida com esse exemplo. Porque eu disse: Deus, nós podemos ter 10 Bíblias se nós quisermos em casa. E continuamos sem saber o que diz a próxima página. Continuamos sem saber o que diz a palavra de Deus. Não sabemos. E depois queremos nos arvorar em pregadores. Queremos nos arvorar em ensinadores da palavra de Deus. Nem sabemos o que diz a próxima página. Deus tem te chamado a evangelizar. Muito mais do que pregar. Porque os pregadores são poucos. São poucos, gente. Se vocês forem ver a lista de pregadores nacionais, é muito pouco. Estaduais, aumenta um pouquinho, mas é muito pouco. Diocesano aumenta um pouco. Mas Deus nos chama a conhecer a próxima página para evangelizarmos o nosso irmão. Se você é chamado a ser pregador, glória a Deus. Mas eu louvo mais a Deus, porque somos chamados a sermos evangelizadores. Nós sabemos aqui na frente,
e o Israel já disse isso ontem, que pode ser que eu não seja chamada a ser pregadora, mas eu tenho a missão de levar a palavra de Deus. Você quer falar? O povo são os evangelizadores. Não adianta nada ter um grande pregador e ninguém para escutar. Mas louvado seja Deus pelos pregadores. E louvado seja Deus pela pregação no nosso grupo de oração, porque é ela que suscita a fé. Ela é o momento em que todo o povo senta, assim como no livro de Neemias, o povo todo se pôs em pé para ouvir a palavra de Deus que há muito havia se perdido. Vocês devem conhecer o livro de Neemias. A ansiedade que o povo tinha quando foi ouvir a palavra de Deus. O nosso irmão que vai no grupo de oração, ele não pode não ter consciência, mas o coração dele arde quando ele ouve a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é vida, é salvação. Não é a minha, é a palavra de Deus. Amém? Curve a sua cabeça. Vamos orar. Toca um fundinho. Jesus, eu quero reconhecer diante de Ti que em muitos momentos eu sou aquele que não conhece a próxima página. E muitas vezes me arvoro em professor, em educador, em pregador, embora não conheça a Tua palavra. E quando eu digo, Jesus, que eu não conheço a Tua palavra, eu estou dizendo que eu não Te conheço, porque Tu és a palavra viva. E nesse momento, Jesus, nós queremos humildemente reconhecer: não sabemos nada de Ti. Em primeiro lugar, Jesus, eu quero pedir perdão por aqueles que fiz perder por minha falta. Aqueles que o meu grupo de oração fez perder por negligência da palavra. Em nome do meu grupo de oração agora, em nome do meu coordenador, eu quero te pedir perdão, Jesus, por todas as vezes em que a Tua palavra não foi anunciada com intrepidez e não foi saúde e vida para os irmãos. Mas eu quero, Jesus, dizer que eu quero conhecer a Tua palavra, que és Tu, Senhor. Porque ninguém pode evangelizar e falar em nome daquele que não conhece. E eu só posso Te conhecer me relacionando intimamente com a Sua palavra, que é viva, eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Grava em meu coração, Jesus, a Tua palavra. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados desse mundo nunca podem me abalar, pois é Ele meu abrigo, nele posso confiar.